Olá, prazer. Eu me chamo Andreia. Estou agora fazendo algo muito novo para mim, né? Até um pouco desconfortável, assim, de certa forma, que é fazer um vídeo, né? Enfim, expor um pouco sobre quem sou eu, né? E quais são os meus propósitos, né? Bom, para quem não me conhece, eu sou Andreia Carvalho. Eu tenho atualmente 33 anos, né? Sou professora, sou mãe, sou esposa e sou paciente oncológica, dentre todas as atribuições, né, que a gente tem na vida. E eu tô abrindo, né, esse espaço para contar um pouco sobre essa experiência, né, do viver com câncer e poder compartilhar, enfim, tudo que eu venho aprendendo nos últimos 6 anos, desde o meu diagnóstico, né, para tentar tornar a caminhada de alguém que precisar um pouco mais tranquila, né. Então, como eu disse, o propósito, né, desse espaço é ser um canal de comunicação, mas principalmente de acolhimento, mais de acolhimento, na verdade, né. Porque quando a gente se encontra, né, com o diagnóstico do câncer, muitas coisas nos abatem, né. Então, a minha ideia é contribuir um pouco, né, se você conhece alguém que está passando por essa situação nesse momento, do diagnóstico, né, ou da convivência com câncer, ou talvez se você um dia passe por isso, né, que você lembre que tem esse espaço aqui para isso, né, mais para acolher, na verdade, e também para informar, né, como professora que sou e da área das ciências da natureza, né, sou bastante curiosa pelo assunto, né, então algumas coisas eu já consigo contribuir também de ter estudado, né, ao longo desses anos a respeito do meu caso. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o meu caso especificamente, né. Eu tenho um carcinoma adenoide cístico na nasofaringe, tá? A nasofaringe, ela fica assim, bem nessa área, mas um pouco para trás, né? Fica mais pro centro, assim, bem no centro da cabeça. E ela me atinge aqui do lado direito. Na câmera fica espelhado, mas é do lado direito, né? A gente consegue ver, assim, algumas já cicatrizes do processo, mas isso é para um outro vídeo, né? Eu descobri o câncer aos 26 anos, em 2019. Eu estava dando aula, era fevereiro mais ou menos, e tive 2, 3 otites de repetição, então, inflamação no ouvido, né? Fazia ciclo de remédio, quando parava, voltava. Ciclo de remédio, parava, voltava. E a sensação de tamponamento, né, do ouvido me atrapalhava muito para dar aula, porque ficava reverberando, né, o som da minha fala, e no final do dia minha cabeça doía horrores, e principalmente aqui nessa região, né. Então, eu fui a um otorrino em São Paulo, na época eu morava lá, e aí ele pediu alguns exames, né, pra gente verificar o que estava acontecendo. Possivelmente era catarro, a gente pensava que era catarro, secreção, né, que tinha ficado ali dentro. E a ideia era colocar um dreno, né, dentro do ouvido para sugar essa secreção que teoricamente estaria ali tampando meu ouvido, né. Juntamente a isso, por conta das dores que eu sentia, ele achou que não era somente por conta disso e mandou para um bucomaxilofacial para avaliar se era alguma coisa de tensão, né, da mandíbula na ATM. Fui também para esse médico que me pediu uma ressonância dessa região. E aí, neste exame do buco, a gente conseguiu achar o câncer, né? Então, foi visualizado o câncer como achado adicional. E o médico, naquele momento, né, que fez o relatório, colocou a suspeita de um câncer na nasofaringe, né? Eu tenho o costume de sempre olhar meus exames assim que eu faço, né? Como eu estudo um pouco nessa área, então eu tenho ali um breve conhecimento a respeito, então dá para entender um pouco do que, né, se trata no exame. E aí, naquele exame, eu vi lá a suspeita de neoplasia maligna na nasofaringe. Gente, assim, é muito estranho, porque talvez se um dia você passar por isso, espero que não, mas assim, o que eu aprendi é que o câncer, ele é muito democrático, ele é pop, né? Então, assim, ele não escolhe raça, ele não escolhe classe social,
ele não escolhe idade, enfim, todos nós estamos sujeitos, né, a passar por essa situação. E naquele momento é como se, né, o seu mundo tivesse caído, né, assim, a minha filha naquele momento tinha 2 para 3 anos, assim, ela estava com 2, né. Eu falei, mas não é possível, eu sempre fui alguém que sempre me cuidei muito, exames todos em dia, né. Minha mãe faleceu por conta de um tumor na cabeça, então a gente, eu tinha 10 anos na época, eu também conto isso depois, num outro momento. Eu tinha dores de cabeça, assim, mas eu já tinha feito, até há pouco tempo ali naquela época, uma ressonância do crânio, porque eu vinha ali, né, com dores frequentes. Aquela coisa, sente uma dor, toma um remédio, passa, sente uma dor, toma um remédio, passa, né, e assim você vai levando. Mas assim, sempre muito responsável com a minha saúde, no sentido de fazer exames, enfim, tá sempre tudo muito sob controle. Assustei bastante, né? E aí o médico, quando viu o diagnóstico, ficou muito, muito assustado, assim, na época eu lembro que eu fiquei até preocupada pelo tanto que ele ficou assustado naquele momento, me encaminhou direto pro AC Camargo. E aí, quando eu cheguei lá, vai exames, né, assim, esse processo do diagnóstico, ele é muito intenso e extenso, né? Eu vou gravar um vídeo também sobre isso mais adiante, especificamente sobre o diagnóstico, mas ele é um processo de muita atenção, assim, é como se você conseguisse tocar a tensão no ar, porque você fica ali naquele processo de espera, né, sobre o que está acontecendo comigo, o que eu vou fazer a partir de agora, a vida vai passando ali na cabeça da pessoa, não é um diagnóstico fácil. Eu falo que é como se a gente tivesse alta velocidade, né, e viesse um muro na nossa frente, e aí você, né, para com toda a força. Bom, então já no diagnóstico, depois de todos os exames, e vai para o especialista para cá, especialista para lá, descobriu-se então, né, que era esse câncer. Esse câncer, para vocês terem uma ideia do quão raro ele é, nos cânceres de cabeça e pescoço, né, que é onde enquadra a minha categoria, ele ocorre em 0,2% das pessoas, 0,02%, assim, é uma ocorrência muito pequena. Geralmente na população asiática, e geralmente acima de 70 anos. Eu não me enquadro em nenhuma dessas categorias, né? E também pessoas que lideram com fuligem ou serragem, pó de madeira. Eu não tinha nenhum esses pré-requisitos, digamos assim, para a doença, né? E aí, esse meu tipo de tumor especificamente, depois que você faz a biópsia, você descobre o tipo de tumor, e isso no câncer ele é muito importante, porque é a partir daí que você vai, né, traçar o seu caminho de tratamento. Então, não é só o local, mas o tipo é mais importante, na verdade, do que todo o resto. E aí, o tipo de tumor que eu tenho, ele é um tipo de tumor quimio e radioresistente. O que significa? Ele não responde bem nem à quimio, nem à radioterapia, porque ele é um tumor de crescimento lento. Isso, para mim, é um certo benefício, porque se ele fosse de crescimento rápido, eu já não estaria aqui, né? E aí, o melhor tratamento para ele é retirar ele por completo cirurgicamente com ampla margem de segurança, ou seja, tirar bastante tecido ao redor para garantir que você tirou tudo o que precisava. Só que dentro do centro da cabeça a gente não tem esse espaço para tirar margem de segurança. Tudo muito perto ali, tá na base do meu crânio, na base do meu cérebro, né? Tem olhos, né? Enfim, audição, paladar, tem muita coisa ali envolvida nesse processo. E o tamanho do meu tumor já estava ali por cerca de 6 centímetros. Meu tumor ele não é um tumor redondo, ele é um tumor espalhado, esparso. Mas ali na maior medição estava com quase 6 centímetros. Ele é um tumor bem grande, né? E não dava para fazer cirurgia. Já no diagnóstico, a cirurgia não era uma opção, porque a gente não ia conseguir tirar tudo com ampla margem de segurança e ia me causar muitas debilitações e não resolveria o problema, né? Então a gente foi para uma alternativa de plano B, que foi fazer muitas sessões de radioterapia, fiz 33, que era o máximo que se tinha na época, né, há 6 anos atrás. E fiz quimioterapia junto, mas a quimioterapia ela tinha a função de enfraquecer meu corpo para que a radioterapia funcionasse melhor, né? Essa era a ideia do tratamento. Bom, e aí fiz isso, foi um processo complicado, mas assim, de tudo que eu poderia ter
Tiro de sintomas pra época, eu passei, assim, muito bem, graças a Deus, né? Acho que a idade também ajuda muito, né? E como eu tinha a Lívia muito pequena, eu queria que ela, né, passasse por aquele processo da família sofrendo muito, então eu tentei manter ali o ambiente mais agradável possível, né, enfim. E assim foi a luta. Demorou mais ou menos quase 2 meses esse processo de tratamento mais intenso, né? E aí vem a espera, né, gente? A espera pra ver o que aconteceu, né? A espera, nós tivemos a feliz notícia de que ele tinha reduzido bastante, assim, e ele ficou ali paradinho por mais ou menos 4 anos e meio. Naquela época, um dos médicos, inclusive, falava que poderia ter sido uma redução total, que o que aparecia nas imagens era, enfim, era uma cicatriz por conta da radioterapia. E aí eu me apeguei nisso, né? Eu acho que a gente tem que se apegar no copo meio cheio. Mas a verdade não foi isso que aconteceu. 4 anos e meio depois, eu voltei a sentir dores nessa região do trigêmeo, né? Para quem não sabe, essa é uma das piores dores, né, que o ser humano pode sentir, que é a neuralgia do trigêmeo, são choques que vem aqui nessa região da face, né? E aí voltei ao médico, sempre acompanhando, né? Isso é muito importante quando a gente tem câncer, é sempre fazer o acompanhamento, né? E aí quando eu voltei ao médico, falei, olha, tá doendo, tem alguma coisa de errada. E aí, com certeza, nos próximos exames vieram ali a volta do crescimento do tumor, né? Aí naquele momento a gente já tentou fazer radioterapia de novo, mas o médico disse que era muito perigoso por conta do que eu já tinha recebido, né? Tanto de radiação que eu já tinha recebido, então não era mais uma opção. E aí fica nesse vai e vem de novo, isso é bem difícil quando você está fazendo um diagnóstico para voltar a tratar. Estou passando por esse processo de novo, pela terceira vez, mas enfim. E aí naquele momento meu médico falou, olha André, tem um medicamento novo que está sendo aí usado bastante para o seu tipo de tumor, que tem umas respostas até que ok, bacanas, né? Vamos tentar? Falei, vamos, né? Mas foi uma luta judicial com o convênio, porque como meu tumor é raro, a gente não tem pesquisa e desenvolvimento de medicação especificamente para ele. Então a gente vai pegando medicamentos que são desenvolvidos para outros tumores, que em estudos mostram ali algum tipo de resposta, né? E aí fui para esse caminho. Tratei por 9 meses, um pouco mais, quimioterapia oral. Primeiro ciclo, né, 3 meses, ele tinha diminuído 1 centímetro, né? Foi uma resposta bem legal. Mas na sequência seguinte, ele já não tinha respondido mais. E aí, na terceira sequência, ele tinha voltado a crescer. E aí, além desse crescimento, né, eu já tinha diagnosticado lá atrás um nódulozinho no pulmão, que a gente não tinha ainda feito biópsia, então ficava na dúvida, né, se ele era metástase ou não. E aí apareceu mais 2 nódulos no fígado. Então, quer dizer, além de voltar a crescer, tinham surgido metástases, né. Aí, vamos lá. Vamos achar uma outra, né, solução, porque essa não tá funcionando, né. As metástases do fígado e pulmão, por hora eu acompanho. A gente não tem nesse momento que fazer nenhum tratamento específico para eles, porque o tamanho é pequeno e não tem afetado nenhuma das minhas funções vitais, né? Então a gente meio que acompanha por enquanto. Mas o da cabeça, ele me afeta de muitas formas, né? Então não dá para deixar ele crescendo, principalmente por conta das dores que são debilitantes, né? Que ele me causa. E a gente foi para uma terceira via de tratamento, que foi uma tentativa também, né, em quimioterapia, com 2 medicamentos, fizemos 3 ciclos e o tumor não diminuiu, mas também não cresceu, ficou estagnado, né? E aí eu já muito cansada, porque aí eu já tava nesse processo intenso de tratamento há mais de um ano, assim, acho que 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, né? E aí eu tava muito cansada, e aí a Lívia, minha filha de 6 anos, né? Sofrendo muito por conta desse processo, e aí eu pedi pra minha médica, olha, vamos dar uma pausa, né, nesse momento. Ela me disse que isso, a gente tinha que escolher naquele momento se a gente iria continuar a tratar, ou se a gente faria uma pausa para ver como é que o tumor ia reagir.
E eu pedi para fazer uma pausa, né? Eu já estava bem cansada, eu queria muito voltar para minha vida, voltar para o meu trabalho, né? Muito tempo já afastada. E aí, assim nós fizemos, né? A gente parou os tratamentos todos em fevereiro. E quando foi em abril, eu retornei ao trabalho, né? Só que aí a gente fez exames novos no final de abril e o tumor tinha crescido mais 1 centímetro, né? Assim, em 3 meses que eu tinha feito o exame anterior, 3 meses, ele tinha crescido já mais 1 centímetro. Então, assim, foi algo que a gente não esperava, né? Porque a gente esperava muito por uma estagnação do tumor por um tempo, já que eu tinha feito tantos tratamentos, né, anteriormente. Mas não foi o que aconteceu, né? E aí é nesse momento em que eu me encontro hoje, né? A gente tem feito ali a saída a vários especialistas, né? Para entender como que a gente vai agir nessa quarta via de tratamento, né? Tem uma opção que seria maravilhosa para mim, que é um tratamento com prótons, né? Uma radioterapia com prótons, mas a gente não tem no Brasil ainda. Ele é amplamente difundida nos Estados Unidos e na Europa. Tem mais de 40 centros nos Estados Unidos que realizam isso. Está para abrir no segundo semestre na Argentina também um centro, mas assim, tá com um gargalo gigantesco, né? De muita fila já para atendimento. E o meu plano de saúde não cobre, né? Graças a Deus eu tenho um plano de saúde do meu esposo, eu não preciso usar o SUS, né? Que seria ainda mais difícil, né? A gente sabe que, infelizmente, embora o SUS seja maravilhoso, a gente tem umas questões com relação a opções, né? E tempo de tratamento, enfim, de atendimento. Eu não posso reclamar, eu tenho um plano de saúde, né? Mas o que não tem no Brasil, o plano de saúde não custeia, né? Então, assim, nesse momento a gente está tentando ver se acha algum estudo clínico, né, que eu possa me enquadrar, né, porque o tumor é exatamente o tipo de tumor que se encaminha para a radioterapia com prótons. E aí estamos nesse meio termo, assim, né, de encontrar o que fazer. E aí eu decidi, nesse meu afastamento, né, compartilhar um pouco da minha, não da minha vida, mas do meu tratamento, da minha experiência já há 6 anos, né, lidando com câncer. Eu falo que eu sempre soube que o câncer nós tínhamos 2 vias, ou a gente é curado, ou a gente morre dele, né? E eu descobri que tem uma terceira via, que é conviver com ele, né? Não é fácil, mas eu ainda consigo agradecer, porque eu posso viver com ele, né? Então é sempre tentar achar esse copo meio cheio, porque senão a gente acaba enlouquecendo bastante, né? Então, se for parar para pensar, eu tenho câncer de estágio 4, né? Metastático, né? Pulmão e fígado, sem opção de tratamento, basicamente, assim, especificamente para ele, a gente não tem, né? Porque, como eu disse, cirurgia seria a melhor opção. E nesse momento a prototerapia, mas eu não tenho como custear, né? É algo que ficaria ali em torno de 30 mil dólares. Eu não entendi muito bem isso ainda. A gente tá tentando entender todo esse processo também com o médico, né? E aí, enfim, estamos aí nesse limbo, né? Entre o diagnóstico e o início de um novo tratamento. Muitos exames, então assim, eu vou a São Paulo 3 vezes na semana, às vezes para consulta. Difícil a semana que não tô lá. Exames, então assim, eu tenho aí mais 3 exames agendados, mais 2 especialistas, e assim a gente vai nesse limbo entre o diagnóstico do crescimento, né, e o início de um tratamento. É algo assim, para quem é ansioso como eu, não muito fácil, né. Mas a ideia de compartilhar, eu falo muito, né, mas a ideia de compartilhar, na verdade, é tentar encurtar o caminho para algumas pessoas, né, é tentar ajudar alguém que esteja passando por esse processo, né, a tentar levar ele com mais leveza, né, e não só, acho que é mais também para mim, né, do que para o outro, mas que se de alguma forma eu conseguir também acolher alguém, né, eu acho que é esse o meu intuito. Então, eu tenho algumas limitações, então, como eu disse, tenho sequelas, né, assim, que me afetam, então
esse meu nervo do trigêmeo, ele limita a minha quantidade de fala, porque se eu falo muito, ele me dói, e até por isso que, como professora, eu já estou afastada, porque estava bem difícil, na verdade, também. Além da questão do, né, do tratamento que eu vou começar agora, estava difícil de conciliar por conta das dores no final do dia, porque a movimentação, quando eu falo desse meu nervo, né, que é acometido pelo tumor, me causam as dores no fim do dia. Então, assim, não pretendo sair, né, fazendo vlogs ou stories, não é isso o meu intuito, assim, mas é tentar compartilhar através da minha experiência, né, um caminho para as pessoas que se sentirem perdidas aí nesse momento do diagnóstico, né. Então eu quero fazer alguns vídeos assim falando um pouco, né, descobri o câncer e agora, né, o que eu faço. E serve de acolhimento, né, acolhimento porque o câncer é assim solitário, porque eu não tô falando de solidão, tá? Eu tenho muitas pessoas queridas, que gostam de mim, enfim, não é isso. É sobre você notar que, de fato, só você passa por isso e só você recebe tratamento, né? Então, só você também é responsável pela sua felicidade, né? Então, essa é uma luta diária minha, né? E que eu pretendo, né, ajudar alguém que precisar também lutar comigo, né? E agradeço a todos que me acompanharem nesse caminho, né? A gente sabe que nas redes sociais a visibilidade é muito importante. Como eu disse, por conta da minha limitação de fala, né? Eu sei que Instagram é vídeo, é imagem, eu vou, na verdade, na contramão. Eu vou trabalhar mais em forma de texto, né? Porque, enfim, não me causa dores, né? Então, quem puder também contribuir, né, compartilhando o meu conteúdo, né? Acho que quanto mais pessoas eu conseguir alcançar, né, mais pessoas eu consigo ajudar. A ideia é essa, assim, tá? Não é outra. É isso, gente, assim, sigam comigo. A ideia é ir postando, assim, aos poucos, conforme eu consiga, né? Enfim, por conta das questões de tratamento, enfim, vida, né? E vai ser um prazer compartilhar com vocês também e ouvir um pouco outras histórias do lado de lá, né? Pensando nisso, eu vou, além de colocar isso no Instagram, eu pretendo também organizar bonitinho, talvez no YouTube, para que fique assim mais organizado, né? Os conteúdos, enfim. Como uma boa organizadora que sou, né? Deixar as coisas mais arrumadinhas para quem um dia precisar de acolhimento, encontrar ali separadinho aquilo que te toca naquele momento, né? Então é isso, muito obrigada a todos e me acompanhem nessa jornada do câncer, né? Mas de uma forma mais leve. A ideia é essa. Obrigada!